Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É o Marcelo do canal e o perfil no Instagram Estudante Psiconversa. Hoje a gente vai conversar com a Isis Rolim. Ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, aí depois eu falo como vai ser a nossa conversa, sobre o que vai ser. Oi, gente, boa tarde, boa noite, ou então bom dia para quem está ouvindo. Meu nome é Isis Rolim, trabalho com recrutamento e seleção e eu sou formada com pedagogia empresarial e também gestão de recursos humanos. Certo. Isis, a thumb do YouTube e os cortes do Instagram vão estar uma estudante de psicologia que não pensa em praticar a psicologia. Explica Sim, pra gente, assim, o que seria isso? Uma pessoa que faz psicologia, já tem uma formação, mas não quer ser uma psicóloga, como que é isso daí? vamos lá então. O que acontece? Eu quero trabalhar na área de psicologia, mas não necessariamente na área de psicologia clínica, que é aquela que é fazer uma abordagem com a pessoa, conversar com ela, né, ter o seu posicionamento ali em questão clínico e ter a empatia mais sobre. Mas sim atuar com o que eu já faço no dia a dia, que é de recrutamento e seleção, que é mais voltado para a área aí de comportamental e também em partes de conflitos dentro de empresas, ajudando ali como psicóloga organizacional. Sim. Você tem bastante experiência trabalhando em empresas, né? No RH e tal. Sim, eu trabalho no RH com recrutamento e seleção desde 2018. Então, desde que eu me formei, é isso mesmo. Nossa, faz tempo. E daí, daí eu trabalho com recrutamento e seleção na área de RH mesmo. E principalmente na área de tecnologia hoje. Sim, e você falou que se formou em 2018 e começou a atuar a partir daí, né? Então você passou um pouco esse processo de dentro da pandemia, né? Então eu imagino que você deve estar muito acostumado com o trabalho online, né? Conta pra gente como é que é a entrevista, conversar com pessoas pela internet, pelo celular ou pelo computador, porque hoje existe uma grande difusão de atendimento psicológico online, né? Sim. É uma demanda que você prefere presencial, você acha que online tá tranquilo e assim, para os psicólogos, você acha que rola, é legal esse atendimento online? Eu acho que sim, rola o atendimento online, questão de psicologia. Eu faço a minha terapia online. Eu acho que é até legal, porque a minha terapeuta, ela é lá do Paraná, então assim, ela não tem nenhum vínculo, não tem como ela ao ter uma amiga ou alguém em comum, então isso também ajuda pela localidade. E em questão de recrutamento e seleção, não vejo problema em fazer recrutamento e seleção presencial, mas é algo que faz tempo que eu não faço, de verdade, porque eu sempre trabalhei em home office, sempre trabalhei em casa e também sempre trabalhei online. Então, a maioria das vezes é abordagem de pessoa, um bate-papo para conhecer a pessoa em si também, porque a gente, como recrutadora, a gente tem que lembrar que o trabalho não é a vida, mas que faz parte dela, né? E daí a gente sempre faz aquele apanhado para saber como é uma prévia do comportamento, mas não assim que aquela pessoa é realmente isso ou está daquele momento, né? Até porque a gente tem N personalidades dentro de situações diferentes. Então, isso é o que eu levo no recrutamento e seleção. Mas o foco principal no recrutamento e seleção é analisar as experiências e projetos que aquela pessoa fez e o que ela fez para resolver o problema, como que ela resolveu. Então, assim, é nesse sentido, quando a pessoa ela dá essas respostas, que ela dá sinais, as percepções de comportamento que ela tem no dia a dia, se ela é uma pessoa muito comunicativa, se ela foi proativa, ou então se ela falou, eu resolvi de X maneira. Bacana, uma pessoa que tem conhecimento em equipe, tem uma relação interpessoal da hora. Então, a Uhum. gente vê muito isso. Certo. E você já tem uma carreira estabelecida, né? Você trabalha numa empresa bem grande. E por que surgiu esse desejo ou talvez uma necessidade de cursar psicologia? Bom, vamos lá. Eu sempre quis fazer psicologia, mas
e era, né, uma faculdade que não é muito acessível, uma faculdade em si que ela não é barata. Uhum. Então, eu esperei o momento certo até chegar. Mas o porquê fazer psicologia? Porque no recrutamento e seleção, ela ajuda muito. A gente estuda sobre behaviorismo, que é pai do comportamental, até mesmo tem o seu livro aí atrás. Então, assim, é praticamente o que a gente faz no dia a dia de um recrutamento e seleção. Tem outras coisas que dá para trazer também, como gerenciamento de conflitos dentro de uma empresa, até também como estratégica, a gente olhar para o ser humano. É o que eu volto a dizer. O trabalho não é a sua vida, mas ele faz parte da sua vida. E é isso que o psicólogo organizacional tem que trazer naquele momento, né? Tipo, trazer assim, cara, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer nesse momento. E eu falo que é a intermediação de empresa e colaborador, sabe? Então, isso ajuda muito no dia a dia. Como você já está nesse ramo há um tempo, né, e agora está fazendo psicologia, eu imagino que você já deve ter conhecido psicólogos organizacionais e tá em contato com essa categoria dentro da psicologia na faculdade, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente e que é estudante de psicologia, o que é um psicólogo organizacional dentro da empresa, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Tá, vamos lá. Um psicólogo organizacional que ele dentro da empresa, tá? Ele é voltado para a área de recrutamento e seleção. Hoje está muito na moda business partner. O que é o BP, que a gente chama? É aquela pessoa que tem um olhar estratégico e reforçando ainda o ser humano, reforçando o olhar capital humano que tem ali, tá? Então, isso é bem importante. Ele também pode mexer muito em questão de comunicação interna, uma forma melhor para trazer as comunicações internas ali com o colaborador. Ele também é aquele momento que quando a gente entra numa estafa ou num pré-burnout, é onde o psicólogo também ele entra dentro disso, onde ele pode estar ajudando a não chegar nisso, ou então, se estiver nessa situação, ele encaminhar para um psicólogo clínico, que ele não pode clinicar o seu próprio colaborador. Então, assim, tem N opções dentro de uma empresa como psicólogo. Certo. Você falou que o psicólogo organizacional ele não pode clinicar dentro da empresa e nem com um colaborador indicar ele para a clínica dele, né? Aquele trabalhador. Mas o psicólogo organizacional ele fica muito atento aos transtornos que começam a ser gerados em alguns trabalhadores, porque o adoecimento é normal dentro de uma empresa, né? Seja ele biológico ou psicológico. E acaba o psicólogo tendo que encaminhar esse trabalhador para um psiquiatra, para um psicólogo, para fazer tratamento. E você disse também que o psicólogo fica ali como ponte entre o trabalhador e a empresa, né? E a gente sabe que no Brasil existe uma cultura anti-atestado, anti-doença dentro das empresas, né? Você já presenciou como é que fica o psicólogo nesse fogo cruzado, né? De um funcionário adoecido realmente, que precisa ser afastado, e a empresa que tem uma cultura, normalmente não gosta de que o funcionário fique doente e dê atestado. Marcelo, nunca presenciei uma empresa assim que não aceitasse o atestado. Por ao contrário, tá? Até por trabalhar numa empresa de tecnologia, a probabilidade de ter pessoas ali dentro com saúde mental é grande, tá? Com transtorno e tal. Então, nunca presenciei isso de, tipo, não aceito esse atestado. Mas sim de dar os dias e ainda de melhorar ainda. Perguntar se tem férias vencidas, se tem banco de hora, para realmente, assim, a pessoa se desligar. Sabe, desligar mesmo, porque você que é muito estudioso, sabe, que burnout a gente precisa desligar do trabalho, né, pela OMS que a gente fala aí, é totalmente aquela pessoa que tem que se desconectar desse trabalho para ter uma qualidade de vida melhor,
para ela saber se diferenciar, porque o burnout tem, às vezes, muito conflito entre perder a personalidade de, tipo, o que eu sou simplesmente sou um robô, uma máquina que trabalha, mas não. E outros fatores também. Então, graças a Deus, eu não tive nenhum problema em questão disso, por ao contrário. Empresas fazerem vários planos, fazerem várias endomarketing interno. Eu trabalhei em empresas que têm apoio psicológico, clínico, então isso é maravilhoso. Atualmente eu também trabalho numa empresa que tem apoio psicológico, que também isso reforça a qualidade do trabalho, reforça o companheirismo que a gente quer ter com essa pessoa, tá? Sim, você falando isso, eu me lembrei, o ano passado a gente foi, eu e as duas Alessandras, né? A Miriam fez online, a gente fez um seminário do Francisco Júlio, que é um hospital psiquiátrico aqui em São José dos Campos, e teve uma representante de RH de uma empresa multinacional, né, a GM, e ela disse e ela trouxe pra gente que lá dentro da GM, aqui de São José, é a única GM do mundo que tem um laboratório, um ambulatório psiquiátrico e psicológico dentro da empresa, que os diretores de outras GMs do mundo vêm para cá para ver como é que é, porque a GM entendeu a importância da saúde mental, né, que a vida pessoal influencia 100% dentro do ambiente de trabalho, um marido que está passando por processo de separação, briga judicial. E você falou que não teve essa experiência, né? Ainda bem, você trabalhou em empresas que consideram o trabalhador. Você acha que isso é uma tendência? Você acha que esse cuidado à saúde psíquica do trabalhador é uma tendência no Brasil vamos dizer, de agora para frente? Sim, eu acho que há uma tendência e cada vez mais vai surgindo empresas ou com plano, com alguns psicólogos, ou então até mesmo como esse laboratório. Então, assim, eu acho que é uma tendência para ficar, não são aquelas tendências de marketing, de veio, é bonitinho e saiu, não. Até porque a gente está no momento de vida, no momento atual do mundo, que é muita informação, é muita coisa, e a gente não tem o filtro para isso. Então, eu acredito que isso sim vai ficar aí para eu acredito que vai ser igual antigamente, que era vale transporte, cesta básica, uniforme, entre outros benefícios. Sim. Veio o bem-estar psicológico para ser mais um dos benefícios a mais aí também. Certo. E falo mais, viu, Marcelo? Eu acho que não é só para o colaborador. Tem empresas que estão começando já a ver para pessoas dependentes desse colaborador. É o caso da GM, né? Quando essa chefe de RH da GM aqui de São José, ela disse que quando tem um adoecimento, por exemplo, ela deu o exemplo de um marido ou de uma esposa trabalhadora da GM que está passando por processo de divórcio. Então, assim, o ambulatório não atende só o funcionário, ele atende também a esposa, os filhos, porque é um organismo, né? A família é um organismo. Então não adianta tratar só um membro do organismo, tem que tratar todo mundo, né? Mas você falou um pouquinho do burnout. Você que está dentro da área do RH, né? É uma área que eu conheço bem pouco, a gente ainda não estudou a psicologia organizacional. Você falou do burnout. Eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho o que é o burnout e se você já observou que se existem transtornos incidentes dentro das empresas, assim, transtornos que se repetem com coincidência dentro das empresas. Tá, vamos lá. O burnout, ele é considerado hoje pela OMS, né, mundialmente, como uma doença do trabalho. E como que eu posso resumir para uma palavra? É o excesso de trabalho. Eu posso até ficar repetitiva. É quando você deixa outras coisas a mais da sua vida e prioriza somente o trabalho. E aquilo vai tendo excesso. Dá um exemplo. Eu trabalho 8 horas por dia. Essas 8 horas vira 12, dessas 12 vira 16, e a hora que você vê, você já está virando ou à noite, ou trabalhando de madrugada, ou com excesso de trabalho. Isso é o burnout.
tá? E lembrando, burnout é somente referente a trabalho, Sim. tá bom? Então, isso em si é o burnout. Só para resumir a sua resposta, sim, já vi burnouts dentro de empresas e que começa realmente com 2 horas a mais trabalhando um dia, 2 horas a mais trabalhando no outro, e vai indo, a hora que a pessoa vê, ela não percebe, por isso que é importante o psicólogo organizacional fazer aquele acompanhamento de banco de hora ou pontuação, ver, conversar com aquela pessoa também, e verificar se aquela pessoa realmente precisa estar trabalhando aquelas 2 horas a mais. Precisa trabalhar 16 horas por dia? Não tem outro método? Não tem como eu contratar um assistente para ajudar ela? Então, é nesse ponto que também entra a visão do psicólogo. E uma coisa que você falou, né, você disse do acompanhamento do ponto de horas e tal, mas existe uma tendência hoje, acho que desde um pouquinho antes da pandemia, e hoje é bem mais forte, do trabalho via WhatsApp, via telefonema, né? Que são grupos de empresa que não desligam em momento nenhum, né? E assim, a gente sabe que o burnout é quando a pessoa se descaracteriza, ela não se enxerga mais fora do trabalho. O trabalho invade todas as funções da vida dela, a casa, a família, ela não consegue mais viver em função dela. Burnout vem da palavra em inglês totalmente queimado, né? Totalmente consumido pelo trabalho, como você falou, é um transtorno específico da área do trabalho, e é um transtorno que, para tratamento, precisa realmente de um desligamento para aquela pessoa se renovar, se ressignificar, né? Se reencontrar. E em relação a isso, esse trabalho, às vezes, que é enxergado pela Justiça do Trabalho no Brasil como abusiva, do trabalhador que trabalha no WhatsApp, pelo e-mail, que ele não tem descanso. Isso é um grande facilitador para uma pessoa adoecer, né? Sim, e é um dos grandes facilitadores que, infelizmente, hoje em dia a gente vê várias pessoas terem esse contato com a empresa no domingo, no sábado, no feriado. Por isso que eu deixo até a dica, né? É importante, às vezes, a gente ter 2 números, 2 celulares, para, cara, 18 horas, acabou meu expediente, vou interromper, eu vou focar na minha vida. Então, assim, sim, infelizmente, existe essas empresas, né? Que a ideia do bom trabalhador, né, que é vendida para gente, assim, socialmente, é a pessoa que tem que fazer o que é responsabilidade dele e além, para não perder o emprego, né? Então, às vezes, a pessoa fica com medo de perder o emprego se não responder e tal, mas isso é um direito nosso, tá, gente? A gente tem que criar limites, porque os nossos chefes, as empresas, dificilmente vão ter essa consciência. A gente pode falar isso mais para frente, quando for falar de direito jurídico e tal, dentro da psicologia, mas por hora a gente ainda não está falando sobre isso, né? Sim. Agora eu queria perguntar para você, aonde você fez a sua primeira formação e o que você está achando da Faculdade Vanguarda, onde a gente faz o curso de psicologia. A Izzy, gente, ela começou no primeiro ano junto comigo, junto com o Chico, com o Pedro e com a Alessandra Batista, que vocês já conheceram aqui no canal, e a gente está desde o primeiro ano junto. Então, assim, para você, como que foi a sua primeira formação e como está sendo essa formação agora? Bom, vamos lá. A minha primeira formação, ela foi focada com pedagogia empresarial, lá em Limeira, sou formada lá em Limeira, no ISCA, faculdades, que é bacharelado com a Unicamp, e também ali eu vi, assim, um desenvolvimento desde o infantil, porque todo mundo tem a mentalidade de que pedagogos só trabalham com criança, mas não, tem a parte empresarial, que é com treinamento, desenvolvimento, é aquela parte didática, de onboard com o colaborador. Daí depois eu fiz a gestão de recursos humanos, que foi aí que eu comecei a ver mais sobre psicologia, que foi aí onde eu mais me interessei ainda de cursar mesmo, que foi na FAAL, uma faculdade também lá de Limeira. Daí agora eu vejo da seguinte forma,
quando eu cursei gestão de recursos humanos, eu fiz a psicologia geral, que a gente tem na grade. É como se fosse um apanhado de tudo que a gente está vendo e pratica ali no dia a dia. É um tecnólogo, então são 2 anos, então a gente não consegue se aprofundar muito. Uhum. Mas agora, na psicologia, eu vejo assim totalmente diferente. Por quê? Na psicologia, eu consigo ver o porquê aquela pessoa está naquele momento, mas isso não significa que ela é aquela pessoa todos os dias. Então, é algo que ajuda muito a gente definir também as percepções que a gente traz aí no recrutamento, tá? Então, assim, eu falo que a psicologia é um leque muito grande mesmo. E falo mais, a psicologia vai estar junto aí, eu não tenho dúvida, sempre com a tecnologia. Eu sou uma menina que eu gosto de tecnologia, estou sempre olhando tendências, o que pode estar acontecendo no mundo. Então, eu acho que tem, assim, um engajamento muito grande. E sim, Brasil, acho que vai ser o país que mais vai desenvolver também pesquisas, entre outros, até por informações mesmo, acho que foi até você que falou na sala de aula, que Brasil foi, né? A Que Brasil estimativa da OMS é que o Brasil, daqui 15 anos, seja o maior produtor de pesquisas na área da psicologia. Né? E tem tudo para ser, até mesmo vamos trazer aí no momento de burnout. Se você pegar, o Brasil está com muito burnout. O Brasil está tendo uma tendência muito grande para burnout, até por questão cultural. Uhum. Eu tenho o meu pai, ele está na mesma empresa faz mais de 30 anos. Então, assim, por questão cultural mesmo. Então, sim, eu acredito que no Brasil vai ter muitos e muitos artigos aí referente à psicologia. Sim. E você está gostando do curso na Faculdade Vanguarda? Está gostando da grade, da gestão pedagógica, da coordenação de psicologia? Bastante. Não tenho que reclamar da faculdade, não. Gosto bastante. São pessoas acessíveis, são pessoas que estão sempre dispostas a te ajudar. Gosto muito. Não vou falar, gosto muito mesmo. Certo. Caminhando para o final, você falou da psicologia, né? Tá dentro da área da tecnologia, e a gente sabe que a psicologia, na verdade, ela é uma ciência muito nova, né? Uma ciência que está se desenvolvendo, que está se descobrindo, mas com o passar dos semestres a gente vai vendo que a psicologia ela penetra em todas as camadas sociais, né? Desde a clínica até o esporte. A psicologia ela engloba o mundo todo, todos os assuntos humanos. A psicologia ela tá dentro, né? Ela faz parte de ser humano, né? E dentro da área de RH, né? Você falou da importância e tal. Você acha que daqui para frente a psicologia vai ganhar um espaço maior dentro da empresa? O psicólogo vai ter, porque a gente vê assim que existe uma disputa entre CRM, que é o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, quem pode, quem não pode. Mas assim, na área administrativa a psicologia domina, né? Ela tem mais penetração. Mas você acha que a penetração da psicologia vai ter um peso maior dentro da área empresarial daqui a um tempo? Sim, eu acredito que sim, Marcelo. Até porque hoje em dia, com as novas gerações, eles estão ensinando, eu vejo como ensinando, que a gente pode sim ter uma qualidade de vida e trabalhar. Uhum. Sabe? Eu vejo muito isso. Eu acho que é isso que o psicólogo nas empresas, hoje também, estão tentando trazer no dia a dia. Sim, que é super importante, né? A geração do burnout, talvez essa nova geração nos ajude a sair disso, né? E Sim. deixa eu te perguntar, até agora, desde o início do ano passado até esse semestre, qual a sua matéria preferida? Bom, minha matéria preferida até agora vão gerar provas. Estão sendo de comportamento, porque eu consigo ver o meu dia a dia ali com o professor. Tipo assim, no trabalho, às vezes no meu próprio comportamento, porque está sendo assim, bem interessante, bem investigador. Eu fico assim, nossa, tal pessoa é assim. Nossa, claro que com uma
a pessoa é daquele jeito não significa que ela está, ou, né? Até porque a gente está no terceiro semestre e a gente também não pode ficar analisando as pessoas. Mas acaba acontecendo dentro da nossa cabeça, né? Claro, na cabeça nossa acontece, mas, nossa, tá sendo, sim, a comportamental. Certo. E é até agora que você menos gostou, a que você acha que foi mais, assim, morna, água com açúcar? Água com açúcar, morna. Cara, eu não tive, tá? De verdade. Não. Não porque até a aula que é de ABNT, que a gente fala, é tipo assim, foi surreal, sabe? Foram bastante práticas no dia a dia, aprender a fazer, tipo, qualquer probleminha ali, referência, e a didática dos professores, pedagogicamente, foi muito legal, eu gostei bastante. Mas uma matéria que eu gostei, só que assim, tem que pensar muito, tem que saber bastante, mas é porque eu tive só uma prévia, foi a de psicanálise, a psicanálise 1. É assim, é surreal também, porque você fica, nossa, como que a pessoa pensou nisso? Como que Freud pensou nisso? Como Jung pensou dessa forma? Então, assim, é uma das matérias que eu gostei, mas é pertinente mesmo a leitura e compreender muito. É bem legal também. Certo. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse. Esse canal é voltado para pessoas que estão estudando, que querem estudar, né, psicologia. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas que já têm uma formação, que se interessaram pelo comportamento humano, mas está muito feliz dentro da área onde ela está trabalhando, que é o seu caso, né? Você incentiva eles? O que você diria para essas pessoas que estão em dúvida? Ah, faço ou não faço? Me aprofundo? Vale a pena ou não vale? Já estou estabelecida? O que você diria para essas pessoas? Eu diria que não espere, coloque em prática. É uma frase que eu tenho para a vida. Então, assim, tipo, não espere, coloque em prática. O tempo passa, a gente fazendo ou não, né? O tempo vai passando. Então tá bom, é isso. Eu agradeço a você, a sua entrevista. Eu peço a todos vocês que estão nos assistindo que se inscrevam aqui no canal no YouTube, nos sigam lá no Instagram, estudantepsi_conversa. Lá a gente produz bastante material, a gente vai colocar recortes dessa entrevista e outras. Então, muito obrigado, Isis. Eu que agradeço. A gente se vê na segunda-feira, que hoje é uma sexta-feira, tá, gente? Que é o dia da nossa matéria preferida, que é bioestatística, que a Isis, infelizmente, teve que eliminar, porque ela já fez, mas ela queria muito estar fazendo. Uma dica, se tá achando que é só leitura, não, a gente também vê dados. Vê a matemática, faz parte da pesquisa, mas a gente ama, a gente tá eu tô recondicionando o meu cérebro para amar matemática. Mesmo. Muito obrigado, então, Isis. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima entrevista. Valeu. Tchau.